Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de compartilhando a palavra no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei e do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito para a vida e paz. Aqui tem uma pergunta de que como nós podemos saber que Deus nos perdoou. E aqui ele está falando. Se houve o arrependimento sincero, ele perdoou. E arrependimento é você reconhecer o erro e não errar mais. Há muitos pecados que são um vício. Lembrando que o pecado é tudo o que desagrada a Deus e nos afasta dele. Esse vício significa que você pode cometê-lo inconsciente, como um impulso. Um exemplo é falar palavrão. Sai da boca sem que você perceba. Quando percebe, falou. Se você for movido pelo Espírito, essas coisas vão te incomodando e você vai deixando de lado. E tudo vai contribuindo para o perdão de Deus, porque você está se esforçando para isso. E estou falando de algo bem simples, para que se entenda. Em Tiago 4, capítulo 4, no versículo 7, diz que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque para conhecer o que agrada ou não ao Senhor, precisamos ler, ouvir e estudar a sua palavra, aonde o Espírito Santo que habita em nós vai nos mostrando como nos transformar em oferta agradável a Deus. Chegamos então à lei do Espírito da vida, que está aqui no versículo 2, que ele vai nos livrar da lei do pecado e da morte. Então, se andarmos em espírito, nós não estaremos condenados para o pecado e para a morte. Não estamos mais à mercê da carne, e sim do Espírito Santo. E estamos limpos. Limpos como? Pela palavra de Deus. Em João 15 nos fala que Jesus é a figueira e nós, a videira, e nós somos os ramos, porque permanecemos em Cristo Jesus. No versículo 3 de Romanos 8, nos fala também sobre a carne, que é impossível pela lei sermos limpos, purificados ou transformados, que é o que nos diz aqui em Romanos. Jesus, ele veio em carne. Ele poderia ter pecado, pois sofreu muitas afrontas, injúrias, foi espancado, pregado numa cruz, foi acusado de coisas que era inocente, mas ele não pecou. E você pode dizer, mas ele era Deus, por isso não pecou. Mas a palavra em Filipenses 2 diz que ele não usou do poder que ele tinha. Tanto que a todos ele dizia, a tua fé te salvou. Senhor, santifica esse alimento.
Em tudo, ele colocou o Pai, Deus, para fazê-lo. Jesus foi um instrumento para nos mostrar que também podemos ser. Se estamos em espírito, podemos sim nos santificar a cada dia mais e ter certeza que temos o perdão. E com o perdão, a vida e paz em nosso ser. A paz que o mundo, nem a lei pode nos dar. Em Lucas 15 tem a parábola do homem, né, que perdeu uma de suas ovelhas e também da mulher que perdeu uma de suas dracmas. Deus compara a alegria deles com a alegria de um pecador que se arrepende e se transforma perante Deus. E é assim que nós vamos agradar a Deus, nos transformando, nos arrependendo e transformando e nos arrependendo. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.